Um novo trimestre se inicia e o ponto de estudo deste trimestre é o livro do profeta Ezequiel, onde será desenvolvido com você em sala presencial nas nossas EBDs. E, no ponto inicial, abordaremos na primeira lição as seguintes pautas: a estrutura do livro do profeta Ezequiel, identificando o profeta Ezequiel, explicando o significado da palavra ou da expressão atalaia e, por fim, conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Estas são as pautas que vamos abordar alguma coisa a respeito neste vídeo. Se você está interessado em saber quais são, segue conosco no desenvolvimento do mesmo. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Segue junto. Antes de continuarmos, dou glória a Deus pela sua vida, pela paciência e pelo carinho que você tem conosco. Fico satisfeito em você ter aberto este projeto e que certamente você tem feito uso do mesmo para se informar e para crescer em graça e conhecimento para a honra e a glória deste Deus que é poderoso em nossas vidas. Muito feliz. Glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor continue abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo e que estas portas que hoje se abrem com a iniciação deste novo trimestre, que é o 4º capítulo deste ano, é a reta final deste curso teológico que as igrejas Assembleias de Deus fornecem gratuitamente, anualmente, para todos vocês e quantos desejam participar. Inclusive, é muito importante salientarmos que as portas estão abertas para receber você que não participa ou que tenha dificuldade de participar destas salas que são poderosas. Nesse trimestre, como nós já bem apresentamos ou anunciamos no começo do vídeo, a pauta de discussão vai ser o livro do profeta Ezequiel. Tremendo, coisa extraordinária está aí pela frente para a gente descobrirmos juntos e crescermos poderosamente em conhecimento para a glória do nosso Deus e para o crescimento da nossa congregação. Porque não vai importar a gente ter conhecimento e não fazer o bom uso dele. Que tipo de serventia vai ter este conhecimento se outros não se beneficiarem? Então é isto, que a nossa congregação também possa se alegrar com o tempo que nós gastamos sentados para aprender, sentados para nos desenvolver na nossa regra de fé, que são as Escrituras Sagradas. Certamente os apaixonados pelas escolas bíblicas dominicais estão ansiosos para que o domingo chegue logo, para que possamos sentar juntos para discutirmos a iniciação desse trimestre, poderosa em nome de Jesus Cristo. Você que não participa, você que tem dificuldade de participar, em nome de Jesus Cristo, dê um jeito, crie forças de onde você não conheça que tenha, mas resgate suas forças e participe conosco desse trimestre. Você não conseguiu participar do passado, mas se esforce um pouquinho mais para que neste você possa ser presente nas salas presenciais, em nome de Jesus Cristo. Se você não consegue de maneira nenhuma e está nos acompanhando por aqui, e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, faça seu comentário, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, nos grupos do WhatsApp, em nome de Jesus, para que a gente possa alcançar este povão aí que tem dificuldade de participar dessas salas. Está dado o recado, ok? Vamos para dentro do nosso conteúdo, vamos desenvolver alguma coisa aqui para abençoar a sua vida, para aguçar as suas expectativas, a ponto de que você consiga suportar esta ansiedade até domingo. Está chegando, bem próximozinho, está bem aí, ok? Dito isto, tenho o prazer de mostrar o conteúdo que vai ser desenvolvido nesse trimestre, mostrar aqui pelo nosso sumário. Como você pode identificar na tela, temos o nosso comentarista,
pastor Ezequias Soares. E aí temos o nosso sumário neste trimestre, que corresponde ao 4º trimestre, caminhando para os finalmente de 2022. Na primeira lição, vamos discutir Ezequiel, o atalaia de Deus. E na perspectiva geral da lição, temos aí a ponto central do objetivo da estrutura do livro, que é a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Aí temos temática do nosso trimestre, a justiça divina. Como você está bem observando, todos os pontos que vamos discutir durante 3 meses, muito pouco tempo para estudarmos o livro de Ezequiel, mas certamente vamos fazer o melhor possível juntos, em nome de Jesus Cristo, a fim de que possamos absorver, diluir, consumir o máximo que este livro nos fornecerá. O ideal seria começarmos uma leitura diária para que quando chegássemos na lição de número 13, pudéssemos estar com o livro de Ezequiel completo, a sua leitura completa. Seria muito, muito bom este pensamento, este propósito de iniciarmos o nosso trimestre com a leitura do livro individualmente, a fim de que possamos explorar mais sobre o que Ezequiel escreveu na obra que leva o seu nome. E na primeira lição, como já fiz menção lá no sumário, está diante de vocês, e o nosso texto áureo com verdade prática. Para quem vai estudar o livro de Ezequiel, encontrar a expressão aqui do apóstolo Paulo é um pouco contraditório, mas não é contraditório. Aqui é uma correlação com o pensamento do profeta Ezequiel com o pensamento da Igreja de Cristo hoje, sobre a responsabilidade individual que todos nós temos neste cenário que a igreja existe com a missão de pregar o Evangelho. E isto parte individualmente de cada membro, de cada sacerdote, individualmente. E a responsabilidade não é diferente da mesma que Ezequiel teve na sua época ou durante o seu ministério. Uma coisa é certa. Assim como ele estava passível de um acerto de contas, nós, nos dias atuais, como Igreja de Cristo, também vamos prestar conta de tudo quanto produzimos e praticamos sobre essa terra, em vida. Em vida. No dia do acerto de contas, vamos descobrir se o nosso saldo foi negativo ou positivo. Meu irmão, se for positivo, glória a Deus. Mas também, se for negativo, aqui tem a preocupação do apóstolo Paulo. Ai de mim. O que significa esse ai de mim? Nós teremos a revelação deste ai de mim na vida do profeta Ezequiel. Se você deseja conhecer com mais profundidade o significado desta expressão ai de mim, você pode pegar este texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, e ler junto com Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 21. Você vai conseguir entender com profundidade sobre esta questão que o apóstolo Paulo fez registro aos coríntios, aqui nesta carta. Você vai entender de uma forma poderosa. Até parece que Paulo, quando escrevia este texto, estava olhando para estes registrados no livro de Ezequiel pelo próprio. Isso só se você tiver interesse de entender este texto. Nós não vamos nos aprofundarmos no mesmo, até porque fugiríamos do assunto. Mas uma dica para você: se você estiver com sua lição, faça essa marcação para que você possa fazer esta leitura com muita calma, para que você possa entender a expressão usada pelo apóstolo
Paulo, comparando com a mesma situação, com a situação similar vivida pelo profeta Ezequiel. Então, o que eu faço para entender este texto? Usando o próprio material que certamente você dispõe agora. Você lê este texto juntamente com o que está escrito na leitura em classe a partir do versículo de número 18. Olha só, número 18, 19, o número 20 e o número 21. Você vai ler estes 4 textos para entender o texto áureo. Esta aqui é a primeira dica da lição para você. Nós não vamos fazer isso aqui porque isso aqui compete você fazer, ok? Isso aqui é o primeiro exercício para você fazer, levar para sua sala e criar um ponto de discussão com os seus parceiros, com os seus colegas, com os seus irmãos. É a primeira dica. O exercício já está sugerido para que você possa desenvolver na sua casa e, desenvolvido, você possa apresentar para os seus colegas, para os seus parceiros na sala presencial. Vai ser tremendo essa interação se você fizer. Você se dispondo neste exercício, você já neutraliza aqui a nossa última pauta apresentada no começo do vídeo, que é sobre a conscientização a respeito da responsabilidade individual. Você vai interpretar ou ter a interpretação desta pauta fazendo este exercício. Se você o fizer, você já elimina esta pauta, literalmente. E esta pauta corresponde exatamente ao 4º ponto da nossa lição em desenvolvimento. Até porque esta é a cereja do bolo. É o núcleo do pensamento da lição que vamos desenvolver com você no próximo domingo. É o 4º ponto. Nesta primeira lição, nós não vamos discutir literalmente as visões, a mensagem do profeta Ezequiel. Pelo contrário, nós vamos conhecer a estrutura do livro que leva o seu nome. É porque esta primeira lição é uma lição introdutória do trimestre. Então é comum que se faça esse tipo de introdução nos preparando para o que está por vir. Então, preste atenção. A primeira lição do trimestre é uma lição introdutória, aonde vai ser nos apresentado o que vai ser estudado ao longo destes 3 meses, que corresponde ao 4º trimestre. Então não vai com muita sede no pote, porque vamos ter tempo para entrarmos e nos aprofundarmos nas grandes revelações, nas poderosas revelações de Deus para este homem, para o povo da sua época e para a nossa geração de hoje. Isso aqui é o propósito, é um tipo de alerta para os nossos dias, um despertar para o cumprimento dos últimos dias do livro de Ezequiel. E esta lição introdutória subdivide o livro do profeta Ezequiel em 3 partes. Na primeira parte, inicia-se no capítulo 1 ao capítulo de número 24. A segunda corresponde capítulo 25 ao capítulo 32. E a terceira parte corresponde aos capítulos 33 ao capítulo de número 48. Então, o nosso comentarista subdividiu o conteúdo que vamos desenvolver ao longo de 3 meses dessa seguinte forma, que não quer dizer também que seja uma regra geral. Entenda isto. Aqui é uma perspectiva desenhada pelo nosso comentarista que pintou seu pensamento para que assim pudesse ser mais fácil de ser entendido. Não significa que seja uma regra geral. Quando nós observamos a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela subdivide o livro do profeta Ezequiel em 4 partes. E em algumas partes, tanto o comentarista como a Bíblia de Estudo Pentecostal se harmonizam. Por exemplo,
Na Bíblia de Estudo Pentecostal, voltando aqui, repetindo mais uma vez, na primeira sessão introdutória, ela considera esta sessão do capítulo de número 1 ao capítulo de número 3. Na segunda sessão, o texto ou a Bíblia de Estudo Pentecostal considera esta segunda sessão do capítulo de número 4 ao capítulo de número 24. A terceira corresponde do capítulo de número 25 ao 32. E nesta sessão é que concorda com o nosso comentarista. O nosso comentarista também tem o mesmo pensamento. O nosso comentarista dividiu em 3 partes. Na lição da Bíblia de Estudo Pentecostal, está dividido em 4 partes. Na terceira parte, corresponde ao capítulo 25 ao capítulo de número 32. Nosso comentarista corresponde à segunda parte do seu estudo, da sua tese, do seu ponto de vista. Ok? A quarta sessão, definida pela Bíblia de Estudo Pentecostal, corresponde ao capítulo de número 33 ao capítulo de número 48, que também concorda com o nosso comentarista. Não na questão da sessão, mas que estes capítulos correspondem a uma sessão. Contudo, não estou afirmando que a perspectiva do comentarista esteja errada. Não é isso que eu estou fazendo. Estou mostrando para os senhores que existem outras perspectivas. Mas a perspectiva que vamos estudar no decorrer desse trimestre é desenhada pelo nosso comentarista. O livro do profeta Ezequiel, dividido em 3 partes. Eu estou afirmando, mais uma vez, categoricamente, é que não é uma regra geral. Depende muito da perspectiva em que você deseja ingressar um estudo sobre o livro de Ezequiel, sobre suas profecias, ou traçar um perfil do próprio profeta. Então, na medida em que você procura se aprofundar sobre determinado assunto, a perspectiva vai mudar de acordo com o material que você vai fazer uso. É isso que eu estou dizendo. Se nós usássemos a Bíblia de Estudo Pentecostal, usaríamos a estrutura do livro segundo ela está pintada, em 4 partes. Mas a pintada pelo nosso comentarista é em 3 partes. E vamos ficar com ela, é claro. Mas também nós não vamos abrir mão da sugestão da Bíblia de Estudo Pentecostal. Se você ingressar um estudo por ela, também você vai se aprofundar tanto quanto. Ok? De qualquer forma, ambos se harmonizam. Mas se você deseja se aprofundar, faça também essa comparação aí na sua casa. Se você possui Bíblia de Estudo Pentecostal, que é muito importante. Se você tiver, faça isso, em nome de Jesus Cristo. Por exemplo, ambos concordam que o livro do profeta Ezequiel está organizado cronologicamente ou tematicamente. Hora ou outra, você vai encontrar essa discursiva na estrutura do seu livro. Com os desenhos das seções já desenhadas no início do primeiro ponto, a primeira epígrafe vai trazer a construção temática que corresponde à primeira seção do livro. Repetindo aqui, mais uma vez, que corresponde do primeiro capítulo, do capítulo de número 1, ao capítulo de número 24. Isto você vai desenvolver com seus alunos em sala. Se você tiver o interesse, dá uma olhadinha aí na sua lição. Nós não vamos passar aqui os temas que correspondem à primeira parte. A segunda epígrafe vai desenvolver a temática que corresponde aos capítulos de número 25 ao 32 e, consequentemente, a terceira epígrafe mostra o desenho da terceira seção do capítulo 33 ao capítulo de número 48. Seria muito proveitoso se iniciássemos uma leitura do livro do profeta Ezequiel, obedecendo estas sessões a partir desta primeira lição.
quando chegássemos no primeiro período, no final do primeiro período deste trimestre, que corresponde ao primeiro mês, estaremos concluindo a primeira parte. Ler 24 capítulos em 30 dias? Será que é possível? Claro que sim, claro que é possível. E na segunda parte leríamos os capítulos de número 25 ao capítulo de número 32. Em uma leitura contínua, seguiríamos o segundo mês com a segunda parte, capítulo 25 ao capítulo de número 32. Na reta final do trimestre, iniciaríamos com o capítulo 33 ao capítulo de número 48. Como seria agradável se fizéssemos essa leitura coletivamente, juntamente com nossa sala, juntos. Seria muito interessante se nós fizéssemos essa leitura e no final de cada parte, de cada sessão, fomentássemos uma reunião para debatermos o ponto que mais nos chamou a atenção. Seria uma ideia muito proveitosa, muito positiva mesmo, se conseguíssemos fazer isso. Infelizmente não pode ser exigido, não pode ser posto como uma imposição, é porque cada um tem sua carga horária, tem seus compromissos e nenhum dos que participam das salas tem as vidas iguais ou tem as mesmas rotinas. Então é muito difícil fazermos isso aqui, mas não é impossível. Pense na proposta, leve este pensamento para os seus parceiros, para os seus amigos na sala presencial. De repente, seja formada um grupo de 3 ou 4 ou 5, todos que fazem parte de sua sala, para ingressar neste desafio construtivo e poderoso, se for feito. Vou fazer isto com os meus, faça também com os seus. Pense nisso, ok? A partir do momento que você domina as informações da estrutura do livro, é necessário que também você tenha as informações do protagonista do livro, que é o profeta Ezequiel. E estas informações nós vamos encontrar no segundo ponto. E neste ponto, nós vamos descobrir que Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, cujo pai era Buzi, e que em 597 foi deportado na primeira lava para a Babilônia. Voltando só para a gente pontuar. Primeiro, Ezequiel era de Jerusalém, pertencia a uma família sacerdotal. 2, filho de Buzi. Terceiro, ele foi deportado em 597 para o exílio em Babilônia, na primeira lava. Quarto, estando em exílio, ele viveu entre os exilados. Quinto, iniciou seu ministério no cativeiro quando completou 30 anos de idade, segundo o que está registrado no capítulo 1, versículo de número 1. Enquanto o profeta Ezequiel profetizava no meio dos exilados, Daniel, que era seu contemporâneo, pregava na corte real, na corte de Nabucodonosor. Em contrapartida, nós temos Jeremias, que profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. E para fechar a seu respeito, o terceiro ponto vai apresentar o núcleo do seu chamado, que é exatamente o ponto alto da nossa lição. Não é exatamente o ponto alto. Considero o ponto alto desta lição o quarto ponto, onde nos chama individualmente para uma responsabilidade individual. Eu considero o ponto alto da lição o quarto ponto. O terceiro ponto também é um ponto elevado, porque é a antecipação desta responsabilidade que corresponde a cada indivíduo, que é o seu chamado, como ele é tratado, como ele é identificado. E como todo chamado, a veracidade do mesmo não pode ser contestada, é incontestável. Não pode haver dúvida, não pode haver se, talvez, será que foi? Não pode haver uma variável.
não tem espaço para uma variável. Se houver uma variável, significa dizer que o chamado não foi 100%. O chamado ainda não aconteceu. Se houver uma variável, você consegue me compreender sobre esta questão? Se o seu chamado, você tem alguma dúvida, projeta alguma incerteza, então, meu irmão, o seu chamado ainda não aconteceu, porque ele é acompanhado com identidade, com identificação. E é a partir do terceiro ponto que vamos desenvolver sobre essa perspectiva do chamado do profeta Ezequiel, onde o mesmo recebe um título daquele que o chamou. E o título que ele recebe é de Atalaia e vem acompanhado com o Filho do Homem. Isto você vai desenvolver com seus alunos, com seus parceiros em sala. Quando observávamos estas coisas a respeito do profeta Ezequiel e da construção do seu livro, do livro que leva o seu nome, fiquei me perguntando o porquê estudar o livro de Ezequiel. O porquê que o pensamento do comentarista é tão incisivo em pintar Ezequiel como o autor legítimo desta obra. É o que deixa bem claro na introdução do material de apoio, entrando dentro da estrutura do livro. Ele é incisivo nisso. E observando alguns dos materiais que temos em busca desta pergunta, desta curiosidade, nos deparamos com algo muito interessante que tenho a certeza que nosso comentarista também sabe sobre o assunto e que em nenhum momento da nossa lição, principalmente na parte introdutória do livro de apoio, ele faz menção, que é muito importante que seja mencionado. Porque, veja bem, saímos de um trimestre onde nós conhecemos, a partir deste, que existe uma campanha para relativizar as Escrituras. E o livro do profeta Ezequiel também entrou nessa salada. É muito importante você saber destas coisas, a fim de que você possa desenvolver um conteúdo especial para seus alunos. Em meados da década de 1920, quase todos concordavam que o livro do profeta Ezequiel continha os oráculos de um homem que viveu entre os exilados judeus na Babilônia na primeira metade do século VI a.C. Mas este pensamento foi agressivamente violentado com a publicação de uma tese em 1924 por Gustav Wersch, que publicou o seguinte: na sua tese, ele publicou que o livro do profeta Ezequiel, a escrita do profeta Ezequiel histórico, do século VI, apenas 143 dos 1.273 versículos pertenciam a Ezequiel. O restante pertencia a algum autor posterior, morador de Jerusalém, contemporâneo de Neemias. E em 1930 foi fomentada outra discussão sobre o livro do profeta Ezequiel. O professor C.C. Torre publicou uma discussão do seu ponto de vista que nenhuma parte de Ezequiel pertencia ao século VI. E com isto ele deduziu que o livro de Ezequiel não foi escrito na Babilônia, mas sim em Jerusalém. Observe a gravidade dessas informações em 1930. E com isto eu fui em busca da informação correta, porque ele considerava que o livro do profeta foi escrito em Jerusalém e não na Babilônia, como está escrito em seus registros, como nós acreditamos, como nós vamos estudar a partir desse trimestre. Então nós encontramos duas razões pelas quais ele afirmava que este livro não seria possível ter sido escrito na Babilônia, mas sim em Jerusalém.
A primeira das razões diz o seguinte: o profeta que pronunciou o castigo de Israel não poderia ser, em hipótese alguma, o mesmo que ofereceu promessas animadoras de bênçãos futuras. Em outras palavras, o Ezequiel histórico deve ter sido um pregador de pessimismo e tristeza, não oferecendo à sua nação nenhum raio de esperança ou de luz. Esta aqui é a primeira razão que levou ele a ter esta conclusão. A segunda razão é assustadora. O autor de Ezequiel, conforme se supõe, revela um ponto de vista da Palestina mais do que o autor descreve ou escreve na Babilônia. Por exemplo, declara-se que Ezequiel estava ensinando suas profecias simbólicas para o benefício dos habitantes de Jerusalém, os quais, é óbvio, não poderiam ter presenciado suas encenações se ele habitasse na terra dos caldeus, a uma distância de mais de 1.600 quilômetros. O que ele está querendo dizer com isto? Literalmente, ele está anulando o que aconteceu nos capítulos de número 8 ao capítulo de número 11, aonde o Senhor transporta o profeta em visão do cativeiro a Jerusalém a 1.600 quilômetros de distância. Ele está dizendo categoricamente aqui que isto não seria possível se ele, de fato, não vivesse em Jerusalém. Esta aqui é a afirmação do seu pensamento, da sua tese. A razão pelo qual ele descreve que o livro do profeta não poderia ter sido escrito na Babilônia, mas sim em Jerusalém, por conta disto. Ou seja, ele anula a perspectiva profética do livro, quando ele faz esse tipo de argumentação. Somente em 1937 é que o pensamento do Ezequiel histórico, autor básico do livro, volta para os eixos, com a publicação de uma coletânea pelo professor G.A.C. Cook, que produziu uma coletânea sobre o volume de Ezequiel. Veja como estas informações são seríssimas no que se diz respeito aos escritos sagrados. É muito importante que a gente observe estas coisas a fim de que possamos transmitir estes conhecimentos para outros. Pois as coisas que acontecem nos nossos dias chegam a nos assustar, mas a gente observa, a partir desses documentos, que estes ataques que as escrituras sofrem hoje não é de hoje, não são recentes, são muito antigos, vêm lá de muito atrás. E todos estes que fomentam pensamentos como estes que lhe apresentei, todos estes comungam com o mesmo pensamento de Marcião. Isto aqui foi apenas um aperitivozinho, a fim de que possa abrir sua mente para que você possa se aprofundar neste conteúdo que é tremendo, que é maravilhoso, e que se fizermos, nós vamos longe. Tem muita coisa gostosa, tem muita coisa incrível, tem muita revelação para nos observarmos, tem muita coisa poderosa para ser dita, para ser ouvida, para ser aprendida, para ser praticada, porque isto compete a nós. Então é isto. Poderíamos adicionar outras coisas, mas vamos deixar para compartilhar isso com você presencialmente. Guardo você na sala, ok? Estou aguardando por você. Se você não tem a oportunidade de sentar conosco, mas se disponha em participar na sua congregação, com o seu dirigente, com o seu coordenador, com o seu professor. E bom trimestre, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.